A guerra pode terminar nos próximos dias e a chave para isso está nas mãos do Ocidente. A Rússia está em colapso, e agora é a hora de agir. O que está acontecendo? As negociações de paz começaram, Kiev deu o primeiro passo e entrou em contato com o Kremlin. Mas Moscou está em pânico depois das declarações de Trump. Será que ainda dá para salvar as aparências? Enquanto isso, drones ucranianos atingem o coração da Rússia, fábricas pegam fogo, e o Ankizara se vê obrigado a usar uniforme militar para disfarçar o desespero. A Bielorrússia, antes aliada incondicional, agora flexibiliza sanções contra o inimigo. O Irã recua, e o chanceler alemão prepara uma surpresa que pode mudar o jogo. Essas e outras notícias urgentes você acompanha aqui, com exclusividade e profundidade. Este é o lugar onde a verdade chega primeiro e de forma clara. Acompanhe conosco os bastidores da Rússia, da Ucrânia e do mundo, com análises que vão além do óbvio. Sua confiança é nosso maior patrimônio, e você pode fortalecê-la ainda mais. Assine nossos canais, curta este vídeo e compartilhe sua opinião nos comentários. Porque informação de qualidade se constrói junto com quem a consome. E agora, ao que interessa. Um vazamento sem precedentes e a Rússia nunca esteve tão vulnerável. Nem nos turbulentos anos 90 a Rússia sofreu um golpe tão devastador contra sua segurança. Estamos falando de um dos maiores fiascos militares das últimas décadas, 2 milhões de documentos ultraconfidenciais sobre a infraestrutura nuclear russa, expostos para o mundo ver. Como? Não por hackers, não por espiões, mas pela pura incompetência de burocratas. Sim, você leu certo, os segredos mais guardados do país, incluindo os esquemas completos da base de Yasny, onde supostamente estão abrigados os mísseis hipersônicos Avangard, foram parando em editais públicos de licitação. Investigações do Der Spiegel e do Damvatia revelam o absurdo. Por anos, funcionários e contratados anexaram a documentos de concorrência pública informações que deveriam estar trancadas a 7 chaves. Tudo está lá: rotas de túneis subterrâneos, localização de arsenais, sistemas de TI, sensores de segurança e, pasme, até as frases de ordem nos quartéis. Há até listas de equipamentos de treinamento militar com fotos disponíveis para qualquer um que soubesse onde procurar. Agora, o Kremlin enfrenta um dilema cruel: ou reconstrói do zero sua infraestrutura de defesa, o que levaria anos e bilhões, ou assume que seu último bastião foi violado. E não se trata de qualquer bastião. As tropas de mísseis estratégicos são o último recurso da Rússia, acionado somente quando tudo mais falha. A ironia amarga: esse desastre é filho da mesma otimização e da corrupção endêmica que já corroeram as forças armadas russas por dentro. Em 2020, a Duma tentou endurecer as leis, mas o Ministério da Defesa criou um sistema fechado, em que, na prática, só serviu para que os de dentro vazassem tudo na internet. A pergunta que não quer calar: quantas outras superbases secretas estão espalhadas em arquivos públicos de licitações, esperando para serem descobertas? Você sabe de algo? Tem informações? Compartilhe conosco nos comentários. O jogo diplomático: Kiev dá o primeiro passo, mas Moscou foge do diálogo. As negociações começaram, ou pelo menos deveriam ter começado. O ministro da Defesa ucraniano deu o pontapé inicial, buscando contato direto com o Kremlin. Mas, como sempre, Moscou distorce os fatos. Segundo eles, a iniciativa partiu da Rússia. A verdade, porém, é que a Rússia rejeitou Genebra como local neutro para as conversas e exige que tudo seja transferido para a Turquia, um país membro da OTAN. A Ucrânia não se engana: o problema não é o endereço, é Putin. O Kremlin inventa desculpas para evitar sentar à mesa. O presidente Zelensky foi claro: esperávamos uma agenda concreta deles, mas depois do intercâmbio de mensagens, não recebemos nada. Nosso ministro da Defesa ligou para o Sr. Medinsky, negociador russo. Eles prometeram uma resposta, mas até agora, silêncio. Ninguém recebeu nada. Até os Estados Unidos estão esperando. Todos estão esperando. O que está em jogo não é apenas um papel assinado, mas talvez a última chance real de diálogo. Se a Rússia boicota até essa possibilidade, será que a paz sequer faz parte dos planos ou dos rascunhos do Kremlin? A paciência de Trump está no limite e as consequências podem ser explosivas. Até do outro lado do Atlântico, dá para sentir o esgotamento de Donald Trump. O ministro da Defesa da Polônia foi taxativo:
o presidente americano demonstrou uma boa vontade e uma paciência excepcionais com Vladimir Putin, mas esse tempo está acabando. Em entrevista à agência PAP durante visita a Washington, ele deixou claro: vejo impaciência. Ouço nas palavras do presidente Trump e concordo que Putin perdeu o juízo. Acho que Trump já deu muitas chances a ele, mas essa fase está terminando. É assim que eu vejo. As ameaças de sanções se multiplicam, mas até agora não passaram de palavras. Porém, quando a paciência de Trump se esgotar de vez, as ações podem ser implacáveis. Afinal, quanto tempo ainda o Ocidente vai tolerar um conflito que se arrasta sem perspectiva de solução? Trump e o acordo do século, uma nova partilha do mundo à moda do século XIX. Donald Trump está tramando algo monumental, uma redivisão global de poder, inspirada nas manobras imperiais do século XIX. Fontes do The New York Times revelam que Washington, Moscou e Pequim estariam negociando uma espécie de clube dos impérios, onde o mundo seria dividido em zonas de influência: você fica com essa parte, eu fico com aquela, e os demais se calam. O plano, batizado de Kissinger ao contrário, colocaria os Estados Unidos como árbitro entre Rússia e China, em um arranjo que lembra os acordos secretos do passado. Especialistas estão alarmados. Witold Juras, ex-encarregado de negócios da Polônia na Bielorrússia, adverte: temos um presidente americano imprevisível, mas uma coisa é certa, ele não confia em aliados, os despreza, e impôs mais tarifas a parceiros do que a inimigos. Temo que suas negociações com a Rússia tenham um único objetivo: um acordo. Mas um acordo que, infelizmente, não favorecerá os aliados dos Estados Unidos na Europa Oriental. E com certeza não beneficiará a Ucrânia. A comparação é inevitável: Estados Unidos, China e Rússia como tubarões à mesa, enquanto o resto do mundo aguarda para ver quem será devorado. Alguns já chamam esse movimento de em alta 2.0. A questão não é se haverá vítimas, mas quando o rolo compressor desse furacão imperial começará a esmagar quem estiver no caminho. O Kremlin contra-ataca: Trump não sabe do que está falando. A resposta de Moscou às declarações de Trump, que chamou Putin de louco, não demorou. Claro, não veio do próprio czar, mas de seu assessor, Yuri Ushakov, que afirmou, com a arrogância de sempre, que o presidente americano não está totalmente informado sobre a situação na Ucrânia. Segundo ele, Trump ignoraria os ataques terroristas massivos em que Kiev estaria perpetrando contra as cidades russas pacíficas. Ushakov ainda tentou justificar os bombardeios russos, dizendo que são exclusivamente contra alvos militares. Mas todos sabem, essa narrativa é tão frágil quanto o moral das tropas de Putin. Na verdade, o Kremlin está nervoso. Muito nervoso. Porque Washington está aumentando a pressão, e o tempo e a paciência internacional está se esgotando. Drones sobre Moscou: a guerra chega ao quintal do Kremlin. Enquanto a diplomacia patina, a Ucrânia leva a guerra para dentro do território russo. Drones atingem a região de Dubna, incêndios consomem fábricas, e o regime de Putin se vê obrigado a admitir: a invasão não está indo como planejado. O que era para ser uma operação relâmpago virou um pesadelo logístico, e agora são os russos que sentem o gosto amargo da vulnerabilidade. A pergunta que fica é: até quando o Ocidente vai assistir a esse espetáculo de impunidade? A janela para agir é agora, antes que seja tarde demais. A Ucrânia não está apenas resistindo, está golpeando o coração da máquina de guerra russa com uma precisão cirúrgica. Na noite de 28 de maio, drones da SBU atingiram em cheio a fábrica Raduga, a Arco-Íris, batizada em homenagem ao engenheiro Berezniak, a apenas 130 quilômetros de Moscou. As chamas consumiram os galpões onde eram montadas e armadas as mesmas armas que a Rússia usa para arrasar cidades ucranianas: os mísseis KH-101, KH-555, KH-69 e KH-59MK, os mesmos que caem sobre escolas, hospitais e apartamentos em Kiev, Kharkiv e Dnipro. Fontes ucranianas são categóricas: os drones burlaram as defesas aéreas de Moscou como uma lâmina quente na manteiga. Não foi um acidente. Foi uma mensagem. E não para por aí. A Raduga não é apenas uma fábrica de mísseis, ela faz parte da corporação de armamentos de mísseis táticos, um gigante que produz os drones assassinos que a Rússia exporta para o mundo: Orion, Inokodets, Molniya, Grom, Termit, Helios e Sirius, além dos sistemas de controle em solo. Um só ataque, e o Kremlin perdeu anos de produção militar. Mas a Ucrânia não se contentou com um alvo. Na mesma noite, drones atingiram a Al-Angstrom,
na região de Moscou, onde são fabricados os microchips que alimentam os mísseis, sistemas de controle e toda a eletrônica militar russa. Sem esses componentes, as armas de Putin viram sucata. E como se não bastasse, dias antes, outro golpe, o combinado químico de Dmitrov, em Ivanovo, que produz os componentes para explosivos, pólvora, combustível de foguetes e aviões, foi reduzido a escombros. Enquanto a Rússia sangra, seu aliado mais fiel, a Bielorrússia, entra em pânico por falta de batatas. Sim, você leu certo. O regime de Lukashenko, que há meses insultava a Europa chamando-a de inimiga, abriu as portas para importar batatas, maçãs, repolho e cebolas da União Europeia, os mesmos produtos que jurava boicotar. O motivo? Os supermercados bielorrussos estão vazios. Em maio, o próprio ditador admitiu: não temos batatas. A solução? Culpar os agricultores por venderem a colheita para a Rússia, onde os preços são mais altos, enquanto o povo passa fome. Temos que produzir o suficiente para nós e para a Rússia, declarou Lukashenko, como se fosse um favor e não uma confissão de que seu país depende até de legumes para sobreviver. A ironia é cruel: enquanto Putin sonha com um império, seu vassalo não consegue nem alimentar o próprio povo. E então vem a Alemanha e muda o jogo para sempre. O chanceler Friedrich Merz, em uma declaração histórica ao lado de Zelensky, rasgou o último véu da hesitação ocidental: a Alemanha ajudará a Ucrânia a produzir armas de longo alcance, sem restrições. Não são só palavras. Berlim cancelou as limitações geográficas que impediam Kiev de atingir alvos dentro da Rússia. Ou seja, agora a Ucrânia pode bombardear Moscou, Rostov, Belgorod, qualquer base que abrigue os mísseis que matam civis ucranianos. Merz foi além: o Nord Stream 2 está morto. Não haverá gás russo fluindo por esse gasoduto. E completou com uma advertência gelada: a Alemanha está aumentando a pressão sobre Moscou. Lavrov, é claro, tentou distorcer: eles querem financiar a produção de mísseis, não entregá-los. Mas todos sabem a verdade: a Alemanha acabou de entrar na guerra. Não com tropas, mas com uma decisão que muda tudo: armas alemãs, fabricadas em solo ucraniano, agora podem atingir o território russo. A história se repete e desta vez, a Alemanha não está do lado errado. Enquanto isso, o Irã joga seu último trunfo nuclear. Teherã oferece um gesto de boa vontade a permitir que inspectores americanos voltem a seus sítios nucleares, mas só se Washington aceitar suas condições. Mohammad Reza Eslami, chefe da Organização de Energia Atômica Iraniana, foi claro: se nossas demandas forem atendidas, consideraremos o acesso. Tradução: é uma chantagem. O Irã sabe que controla apenas 3% da capacidade nuclear global, mas sofre 25% de todas as inspeções da IEA, 12 vezes mais do que sua real participação no setor. Nós toleramos tudo isso para construir confiança, diz Eslami. Mas a confiança se constrói com ações, não com ameaças. E enquanto Teherã brinca de gato e rato, Putin e seus aliados veem seu círculo encolher. A pergunta que não quer calar é: até quando o mundo vai permitir que ditadores decidam o destino de nações? A Ucrânia prova que a resistência não é só possível, é vitoriosa. A Alemanha mostra que o Ocidente pode e deve agir sem medos. E a Rússia? Está descobrindo, tarde demais, que guerras se ganham com logística, não com propaganda. O momento é agora. A história não perdoa quem hesita.